Hoje, vamos entrar em um caso que abalou o Brasil. Uma tragédia que trouxe à tona as sombras de um crime brutal e as perguntas dolorosas sobre até onde alguém pode ir por causa de descontrole, raiva ou crueldade. Vamos falar sobre Isabella Nardoni, uma garotinha de 5 anos que teve sua vida interrompida de uma forma que nenhum de nós consegue aceitar. Prepare-se, pois este é um dos casos mais tristes e revoltantes que você já ouviu. Crimes. Casos sobrenaturais. Bem-vindo ao canal Sonho ou Pesadelo. Em 29 de março de 2008, o Brasil ficou perplexo com a notícia de que uma menina havia caído do 6º andar de um prédio em São Paulo. À primeira vista, poderia parecer um acidente, mas, para muitos, algo não parecia certo desde o começo. Isabella Nardoni, uma criança cheia de vida e sonhos, não poderia ser só mais uma tragédia urbana. As investigações trariam à tona um pesadelo que ninguém estava preparado para enfrentar. Isabella havia passado o dia com seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Ana Carolina Jatobá. Eles tinham saído para passear, e tudo parecia normal. A rotina de uma família em que, aparentemente, não havia sinais de conflito ou violência que justificassem qualquer desconfiança. Mas à noite, quando chegaram ao apartamento, a situação rapidamente se transformou em algo sombrio. A versão inicial dada pelo pai e pela madrasta sugeria que alguém havia invadido o apartamento e que, no caos da suposta invasão, Isabella foi atirada pela janela. Mas paremos aqui para pensar. Uma invasão? Em um prédio residencial? E o suposto invasor jogaria uma criança pela janela? Mesmo para o investigador mais inexperiente, essa versão não parecia se encaixar. E, enquanto a polícia começava a examinar a cena, detalhes ainda mais perturbadores surgiram. Os investigadores perceberam que havia marcas de sangue no apartamento, nas escadas e até mesmo na tela da janela de onde Isabella havia caído. E um dos detalhes mais chocantes, essas marcas indicavam que Isabella teria sido agredida antes da queda. Testemunhas também afirmaram ter ouvido gritos e sons de discussão na noite do crime. O que poderia justificar algo tão cruel? Com o avanço das investigações, a versão de Alexandre e Ana Carolina começou a desmoronar. A perícia revelou que as marcas de sangue eram compatíveis com uma agressão anterior e que a tela da janela havia sido cortada de forma intencional, permitindo que Isabella fosse jogada sem resistência. É difícil até de dizer em voz alta, mas é isso mesmo que vocês ouviram. Aquela criança, frágil e indefesa, foi brutalmente agredida, possivelmente asfixiada, e depois atirada pela janela. Quando a verdade começou a emergir, as pessoas não conseguiam aceitar. Como alguém, especialmente um pai, poderia fazer algo assim? O julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá trouxe comoção nacional. Em um tribunal repleto de pessoas incrédulas e comovidas, eles tentaram manter sua versão dos fatos, mas a análise dos peritos era devastadora. Segundo os especialistas, Isabella sofreu agressões dentro do carro antes de subir ao apartamento. No prédio, ela foi asfixiada e, em um ato final de frieza, jogada pela janela. O que leva alguém a cometer tamanha monstruosidade? As alegações de que Ana Carolina tinha ciúmes de Isabella, por ser filha do primeiro casamento de Alexandre, são perturbadoras e nos fazem questionar como sentimentos de possessividade e insegurança podem transformar o ser humano em um monstro. O caso de Isabella deixou um impacto profundo no país, não apenas pelo crime em si, mas pela frieza com que ele foi executado. A imagem de uma garotinha indefesa, traída por aqueles que deveriam protegê-la, jamais será esquecida. Infelizmente, o caso de Isabella não é um pesadelo isolado. Ele nos lembra de que o mal, muitas vezes, pode estar onde menos esperamos, e que o lar, que deveria ser um refúgio de amor e segurança, às vezes se transforma em um palco de horror. Que a memória de Isabella Nardoni permaneça viva para nos fazer refletir sobre a importância de proteger nossas crianças e denunciar qualquer sinal de violência ou abuso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe sua opinião nos comentários e lembre-se, o destino da sua vida só depende de você. Sonho ou pesadelo?